Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que já era pra mim ter contado pra vocês faz muito tempo, mas eu sempre ficava adiando, porque eu não gosto muito de falar desse assunto, mas que é o pior emprego que eu já tive aqui em Portugal. E pra piorar, foi meu primeiro emprego. E eu vou falar pra vocês o que aconteceu e tudo o que isso me traumatizou. Então, se você quer saber sobre isso, já se inscreve aqui no meu canal, deixa seu like. Vai lá no meu Instagram, me dá um oi e bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Gente, esse assunto é um assunto que, assim, ainda mexe comigo, porque basicamente me traumatizou e traumatizou também a minha sogra, porque ela também foi comigo. A gente foi um dia só nesse lugar, para vocês entenderem que foi uma péssima experiência. A gente foi só uma vez, pra nunca mais. E esse emprego deixou marcas na gente, sabe? E é o pior emprego que eu já tive aqui. Foi meu primeiro emprego, foi em fevereiro do ano passado. Fazia o quê? Um mês que eu tava aqui em Portugal, um pouco mais de um mês. Eu ainda não tinha a documentação necessária para trabalhar, que era o NIS, que quando eu cheguei o NIS não era tão fácil como é hoje para tirar. Você só conseguia tirar o NIS se a empresa que você fosse trabalhar solicitasse, e não era todo lugar que fazia isso. Então, eu vi a vaga na internet, precisando de cuidador de idoso para um lar de idosos. E eu me candidatei a minha sogra e decidimos ir. Até então eu não tinha noção de onde ficava, se era longe, se era perto. Eu não tinha noção, porque fazia pouco tempo que a gente estava aqui. E o nosso desespero para arrumar emprego nos colocou nessa situação. E a única coisa boa que a gente tirou disso foi que eles deram um contrato. Um dia antes da gente começar, a gente foi lá para assinar o contrato. E com esse contrato a gente conseguiu solicitar o nosso NIS. E foi o que me ajudou, porque nenhuma outra empresa queria fazer isso. E esse lar fez. Pelo menos isso, né? Só que até então, já era pra gente ter desconfiado. A facilidade de entrar nesse lugar foi muito fácil. E sempre tem vaga pra esse lugar, sempre, até hoje. Sempre tem vaga, porque ninguém, em sã consciência, fica nesse lugar. Ninguém. Por mais que você precise. Não aguenta. É um lugar extremamente difícil. E esse local, ele fica mais ou menos a uns 30 quilômetros daqui. Fica em Tondela, é em outra cidade. Eu não tinha noção da distância, então, mesmo assim, eu tava ansiosa por conseguir um emprego. Fui na entrevista, passamos, e no dia seguinte já fomos assinar o contrato. Então, a gente tava muito feliz, achando que tudo ia caminhar bem, porque fazia um mês que a gente tava aqui, já ia conseguir um emprego com contrato. A gente tava muito feliz. Tá bom. Primeiro ponto, para ir para Tondela, para ir para esse emprego, não tem transporte público. A gente também não tinha carro, porque tava só eu e minha sogra aqui. A gente teve que ir de táxi. Gente, a gente foi lá 3 vezes. Um pra entrevista, um pra assinar o contrato e um pra trabalhar. Foram 3 vezes. Nesses 3 dias, gastamos quase 300 euros só de táxi. Só de táxi. E lá, no local, é numa montanha, não tem transporte público, não tem Uber, não tem nada. Até pra chamar o táxi é difícil, porque lá não fica vários táxis estacionados. Você tem que... a gente pedia pra um comerciante, uma comerciante lá, tava lá, e a gente falou que queria chamar um táxi. Ela falou, meu filho é taxista. E ela ligou pro filho pra levar a gente, senão eu não sei nem como que a gente ia embora. Basicamente, no dia da entrevista foi passada uma coisa pra gente. E quando a gente chegou lá, não era o que eles tinham passado. Porque, assim, foi muito fácil, sabe? Muito fácil mesmo. E eles estavam desesperados por pessoas pra trabalhar. Então, daí a gente já deveria ter desconfiado. Mas a gente estava tão animada com o trabalho que a gente nem percebeu isso. Falaram que no primeiro dia ia ficar uma pessoa com a gente, uma comigo e uma com minha sogra. Não ia deixar a gente sozinha, ia estar sempre com a gente, orientando e tal, tal. Foi passada uma coisa totalmente diferente. Tá bom, estávamos super animadas. No dia, depois de assinar o contrato, fomos trabalhar. O horário era das 7 às 4, se eu não me engano.
Acho que era isso mesmo, das 7 às 4. Tá bom. Já foi uma luta pra chamar o táxi de madrugada, porque eu ligava na central lá do táxi do centro de Viseu. Todo mundo que atendia o telefone não entendia o que eu falava. E eu também não entendia muito bem o que os portugueses falavam nessa época. E era um caos pra conseguir chamar um taxista aqui. Porque eles não entendiam onde era e eles não usam GPS, gente. Então, eles pedem ponto de referência, nome da rua, e se você fala alguma coisa que eles não entendem, eles desligam na sua cara. Então, já foi, como fala, difícil conseguir o taxista. Tá bom, conseguimos o taxista, fomos trabalhar. Chegando lá, no local, no lar, por fora era um local muito bonito, um prédio muito grande, com mais de 4, 5 andares. E por fora você vê uma coisa, mas por dentro a realidade é outra. Eu não vou dizer aqui o nome do lar, porque eu assinei um contrato de confidencialidade. Então, melhor eu não dizer o nome. Mas se alguém quiser saber, tiver curiosidade, eu posso dizer no particular, pode me chamar lá no Instagram que eu falo. Não tem problema nenhum. Mas então, chegando lá, a gente entrou pela entrada de funcionários, que dá direto tem uma entrada e logo depois já é o vestiário. Entrando, já demos de cara com 2 caixas enormes de pães no chão, abertas. Aquilo ali já nos deixou meio assim, porque é um lar de idosos, você lida com pessoas e as pessoas vão comer aqueles pães. Tava no chão, totalmente aberto, exposto, mosca voando, tudo. Tá bom. Ficamos lá quase 20 minutos até alguém aparecer. Parecia que as pessoas tinham esquecido que nós ia trabalhar. Chegou uma funcionária para trabalhar, também cuidadora, brasileira por sinal. E ela falou assim, eu vou chamar a supervisora. E ela foi chamar. Demorou a supervisora vir? Veio. Deram nossa farda, que é o uniforme. A gente se trocou. E quando eu fui em direção à entrada, onde estavam os pães, e virei para ir pro vestiário, onde fica também a lavanderia, eu já senti um cheiro estranho. Um cheiro muito estranho. E um cheiro horrível. Não dá para explicar o cheiro. Até então eu pensei, deve ser banheiro sujo, né? Não deve ter limpado. Do vestiário para a entrada, para ir acesso aonde tá os idosos, tinha somente a cozinha, a copa, que era a que a gente usava, que a gente deveria usar. A copa, a cozinha e uma salinha onde as pessoas comiam. Quando eu já entrei ali, eu já vi um cheiro horrível de mijo. Um cheiro horrível. E aí a gente foi entrando. Por dentro, gente, parecia um manicômio. Um local abandonado, totalmente escuro, sujo, fedido, muito fedido. É impossível ficar lá dentro, impossível. Era um fedor muito forte de xixi misturado com cocô e você não sabia mais o que você estava respirando. E eu não sei como aquelas pessoas aguentavam ficar ali dentro. Eu acho que de tanto trabalhar ali já deve ter até acostumado com o fedor. Mas eu sei que esse cheiro me fez tão mal, mas tão mal, que eu fiquei com muita dor de cabeça. Eu cheguei em casa, eu tive febre, eu vomitei, eu não conseguia comer. Eu fiquei uns 3 dias sem conseguir comer, porque o cheiro não saía do meu nariz, não saía. E no Brasil, eu nunca tinha trabalhado num lar de idosos. Então, foi um choque pra mim, porque eu pensei, meu Deus, será que todo lar de idosos aqui em Portugal é assim? Se for assim, eu nunca vou trabalhar no lar de idosos. Então foi um choque pra mim e pra minha sogra. Eu e minha sogra não ficamos juntas no mesmo local. Eu fiquei em um andar e ela em outro andar. Não ficamos juntas. E até então, vocês lembram que eu tinha dito que na entrevista me falaram que ia ficar uma pessoa com a gente ajudando. Não ficou, tá? Foi no primeiro quarto, falou o que tinha que fazer e se mandou e deixou eu e minha sogra sozinha se virar. E eu nunca tinha trabalhado dessa forma no Brasil. E era tudo misturado. No mesmo corredor tinha acamados, idosos que andavam, idosos com problemas mentais, homens e mulher, tudo no mesmo corredor, que eu já achei um absurdo. Depois, antes da gente ir embora, a gente ficou sabendo que lá houve casos de abuso de pacientes
de problemas mentais, abusou de acamadas. Então isso já também mexeu com a minha cabeça demais. E assim, eu sou muito apegada a idoso. Eu lembro muito da minha avó. Então, quando eu vi a situação que eu vi lá, cortou meu coração. Cortou meu coração. Gente, eu vi idosos lá, pele e osso. Pele e osso. Parecia que não comia há dias. Eu não sei se eles eu não posso falar se eles maltratam, se eles não dão comida, não tem como eu provar isso. Porque até o momento que eu tava lá, eu não vi. Mas assim, o que eu notei nos idosos muito tristes, pálidos, magros, e assim, como eram muitos idosos, muitos, lá acho que eram 80 idosos, para 4, 5 funcionárias, não dá conta. Não dá conta. Imagina, o horário da manhã, quando você chega, tem que dar banho em todos os idosos. Todos. Ou banho ou higiene nas partes íntimas. E você tem que fazer isso de uma maneira correta, senão lógico que eles vão ficar fedidos. E o que acontece? Como lá ninguém aguenta trabalhar, eles fazem a limpeza muito rápida e de qualquer jeito. Então acaba que os idosos ficam fedendo. Todos que eu vi lá estavam fedendo, todos. Alguns até com roupa suja, mijado. E outra questão também, na hora de comer, os acamados sofrem mais. Porque são muitos acamados para dar comida, poucas funcionárias. E elas acabam, as mais antigas, eu percebi isso, elas não insistem para que o idoso coma. Ela dá 1, 2 colheradas. O idoso não abriu a boca, elas desistem e vão pro próximo. Então, tipo assim, não vai demorar muito pra ele morrer, sabe? E eu vi idosa lá que cortou meu coração, que eu fui dar comida e ela só ficava assim, de lado, caída. E ela era muito, muito magra, pele e osso. E ela não, era muito difícil abrir a boca. E eu tentando insistir pra ela tomar sopa, era uma sopa. E eu consegui dar algumas colheradas. Veio uma funcionária mais antiga e falou assim, ela não abre a boca, deixa pra lá. E mandou eu ir pra próxima. E aquilo, sabe, eu olhei pra aquela idosa e fiquei pensando, meu Deus, cadê a família desses idosos? Eles não estão vendo isso aqui, gente? Um descaso, sabe? Os idosos de qualquer jeito. Ai, eu não gosto nem de lembrar. O que eu passei nesse lugar, em 8 horas de trabalho, eu não desejo pra ninguém. Foi horrível, horrível mesmo. E lá não tinha 1 hora de almoço, 1 hora de almoço mesmo, completa. Você tinha uma pausa de 5 minutos, mais ou menos. Eles forneciam comida pra você comer lá, mas quem disse que eu ia comer lá? Deus me livre. Eu levei coisa de casa, eu acho que eu não lembro o que eu levei direito, acho que foi um pão. Eu levei maçã, acho. E minha sogra não tinha levado nada, porque ela confiou que ia ter comida lá. Quando eu vi a comida, gente, parecia lavagem de porco. Uma misturaiada que você não dava pra entender o que ele tinha naquele prato. E essa mesma lavagem eles davam pros idosos. Uma comida fedida, 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 fedida. E eles queriam que a gente comesse isso. Eu falei assim, Deus me livre, eu não vou comer isso. Comi minha maçã, eu nem consegui comer o pão, só comi a maçã. E minha sogra, eu acho que comeu uma bolacha. Não lembro se ela levou uma bolacha ou se foi eu que dei uma bolacha pra ela, não me lembro. Mas ela também não comeu a comida. E a gente tava na pausa de 5 minutos pra descanso. E depois voltamos pro trabalho. E depois você tem, acho que é 30 minutos pra comer. Ai, desculpa. A gente tava lá na hora da nossa pausa de comer. E ela foi primeiro, depois eu fui. E enquanto a gente tava lá conversando, faltava alguns minutos pra voltar, já foram chamar a gente, pedindo pra gente ir fazer, não me lembro o que era, acho que era servir o lanche, sei lá o que era, dos acamados, eu acho. E tipo assim, é tão corrido, que você não tem tempo nem pra ir no banheiro. E lá é muito grande. Outra coisa, lá tem elevador. E tem escadas. E as escadas não tem nenhuma proteção. E tem cadeirantes que eles andam com a cadeira sozinho no último andar, por exemplo. E já houve casos lá, as meninas me contou que já houve casos de outros idosos acabar empurrando o idoso na escada. Ou o idoso teimoso que anda com a cadeira ir pra escada e cair. E eu achei isso muito errado. Deveria ter uma divisão, uma organização melhor
os acamados ou os cadeirantes deveriam ficar em andares separados. Tanto até por causa do abuso que teve lá, que eu achei um absurdo. E assim, gente, eu falando não é a mesma coisa que estar lá. Não tem comparação. E outra que já faz 1 ano que isso aconteceu, então pode ser que eu tenha esquecido mais alguns detalhes. E muita coisa aconteceu lá, muita coisa mesmo. Mas o que mais mexeu comigo foi o descaso com os idosos e a falta de higiene do local. Porque, querendo ou não, um lar de idosos é saúde e o local não tinha higiene. Por quê? Não tinha funcionária de limpeza. A mesma menina que tava na Copa, ajudando a lavar louça e ajudando a gente com os idosos, era a mesma menina que tinha que limpar todos os andares. Não dá conta, gente. O máximo que ela passava era um esfregão no chão molhado. Mas não fazia diferença, porque o fedor já estava impregnado naquele local. E parece que é um local abandonado, sabe? Que ninguém vai lá. Então, eles acham que só fica tirando o dinheiro dos idosos. E aconteceu diversas situações lá que as funcionárias que estavam lá tinham muitas portuguesas trabalhando lá. E eu percebi que a maioria que trabalhava lá já morava lá. Então, pra elas, querendo ou não, era melhor porque já morava lá no bairro, né? Agora, pra gente que mora aqui em Viseu, é muito longe. E quando eu entrei nesse trabalho e fiquei lá nesse um dia, eu achava que todos os lares de idosos eram igual. E eu fiquei com muito trauma. Depois que eu trabalhei lá, eu tive como que se diz? Receio de mandar currículo para outros lares de idosos e passar pela mesma coisa. Tanto que eu resisti a isso há muito tempo. E aí, só ano passado, em agosto do ano passado, que eu decidi mandar currículo para um lar, que foi o meu último emprego. E graças a Deus, não era assim. Lógico que tinha problemas de gestão, essas coisas. Mas era um local totalmente limpo, não fedia, a comida não fedia, essas coisas. Lógico que eu não comia lá, porque eu não gosto desses tipos de comida. Mas você já percebia que era outro ambiente, outro local. E eu tenho até que respirar fundo, porque essa história é longa. Não dá pra mim ficar muito tempo prolongando aqui, falando todos os detalhes que aconteceu lá, mas eu e minha sogra que vivemos isso, a gente vai guardar isso pra sempre. Depois que eu contei tudo que eu vi lá pra alguns conhecidos nossos aqui em Portugal, eles falaram pra gente denunciar o local por abuso, falta de higiene, essas coisas. Só que a gente tinha medo, porque a gente não tinha documentação. E a gente achava que se denunciasse, poderia acontecer alguma coisa com a gente. Depois de muito tempo eu aqui já, eu conversei com uma portuguesa e ela fez uma denúncia pra mim. Até então eu não sei o que aconteceu, se alguém for lá fiscalizar, mas eu sei que o local continua aberto e sempre tem vaga. É um lar de idosos que sempre tá contratando cuidador, gente pra lavanderia, porque ninguém aguenta ficar naquele lugar. Eu conheci uma brasileira que tava na lavanderia lá, carioca, e ela falou que entrou pra trabalhar como cuidadora e no primeiro dia ela vomitou. E ela não queria mais ir. E aí o gestor de lá conversou com ela e falou assim: vou te colocar na lavanderia pra você não sair. E aí ela continuou, porque a lavanderia é longe dos outros locais, então o fedor é menos. Mas não é só o fedor, é tudo que acontece lá. Eles não têm uma organização, os horários são divididos muito errado, não tem organização. Teria que ter muito mais funcionário pro tanto de idoso que tem lá. E teve idosos que a gente percebeu que ninguém tirou do quarto, que ninguém deu comida. Então, provavelmente esse idoso vai lá saber quando que foi comer. Ai, é até doído falar sobre isso, porque eu fico pensando, aqueles idosos, muitos nem falam mais. E eles olhavam pra gente assim, parece que pedia socorro, sabe? E isso me destruiu. E acho que eu vou parar por aqui. Quem quiser saber mais da história pode me chamar lá no Instagram, que não tem problema nenhum, eu falo. Mas eu vou encerrar por aqui, senão esse vídeo vai até 2 horas e vocês não vão assistir, né? Só queria contar pra vocês essa experiência terrível que eu tive aqui em Portugal. Foi o pior emprego que eu tive até hoje. Foi o pior emprego, foi o que mais me traumatizou, o que traumatizou minha sogra. Minha sogra também ficou muito traumatizada com essa questão de cuidar de idoso. Ela também achava que todos os lugares eram iguais. E isso traumatizou a gente. E acho que isso a gente vai levar pro resto da vida.
Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu queria só contar essa experiência ruim que eu tive aqui em Portugal. E se você quiser saber o nome do lar, me chama lá no direct que eu falo sem problema nenhum, pra você também não cair nessa enrascada. Porque eles sempre estão com vaga, então provavelmente você vai ver vaga desse lar na internet. Mas é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. E eu fiz um grupo no Instagram, um grupo no Telegram para procura de emprego aqui em Viseu. Vou deixar o link aqui embaixo. Também sou consultora de planos de internet da Mel. Se você quiser comprar planos de internet, TV, telefone, plano de celular, TV a cabo, eu também vendo. Pode me chamar lá no direct. Dependendo do plano, você ganha uma TV de 32 polegadas. Então não perca tempo. E assim que a gente bater 1000 inscritos aqui no canal, eu vou fazer um sorteio de um Pix lá no meu Instagram. Então me ajuda, gente, a chegar aos meus inscritos. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like e me segue lá no Instagram. Até o próximo vídeo.